Se você aí usa inteligência artificial no seu dia a dia, seja para trabalho, para estudo, para faculdade, para coisas ali cotidianas, tudo certo. Só que a gente precisa conversar sobre a forma como você usa a inteligência artificial no seu dia a dia. Muitas pessoas acham que porque a inteligência artificial ela dá muita coisa pronta, muita coisa rápida, isso é um aumento de produtividade e isso não tem contras, né? Isso não tem um lado negativo. Só que eu vou ter que explicar para você que isso realmente tem, e se você não utiliza a inteligência artificial do jeito correto, você vai acabar meio que dando razão para aquelas pessoas sensacionalistas que falam que a inteligência artificial deixa as pessoas mais burras. A verdade é que você pode e deve sim utilizar a IA no seu dia a dia, porque ela facilita sim muitas coisas. Só que, como eu falei antes, a forma como você usa é crucial para saber se a inteligência artificial está te ajudando no curto e no longo prazo, ou se ela só está te ajudando no curto prazo e prejudicando você a longo prazo. Na área da programação, é muito comum que você veja problemas, você precisa entender como configura alguma coisa, como escreve algum tipo de algoritmo, e para isso a inteligência artificial é muito boa. Só que a partir do momento que você usa ela do jeito errado, que é basicamente pedindo para ela fazer aquilo para você, sem te explicar o porquê aquilo é melhor, sem te explicar como aquilo funciona, sem te explicar os prós e os contras daquela implementação, você está confiando totalmente o seu código numa inteligência artificial, que pode a qualquer momento alucinar e te dar uma solução completamente errada. Então o jeito certo de utilizar a inteligência artificial, lembrando, isso é a minha opinião, eu não quero ditar regra, mas o jeito certo, na minha opinião, de usar a inteligência artificial é pedir para ela te ajudar a resolver um problema, escrever um algoritmo, configurar alguma coisa, mas entendendo ou pedindo para ela te explicar como aquilo funciona, por que aquilo funciona e por que aquilo é a melhor escolha no seu caso, naquele problema que você está tentando resolver. O que eu vejo de muitas pessoas e que é o que traz esse discurso de que a inteligência artificial vai deixar as pessoas burras é que elas largam tudo na mão da IA. Não é porque a IA escreve código rápido, não é porque ela é um robô, ela é vem de uma base de dados e toda aquela coisa, que ela não erra, que o código dela é perfeito, que tudo que ela te entregar, embora possa parecer tecnicamente correto, não quer dizer que é a melhor coisa ali para dar match, para encaixar no seu contexto, no seu sistema, na sua regra de negócio, enfim, no que você precisa de verdade. O algoritmo, o código, a ideia, a arquitetura pode até estar assim correto no sentido geral, assim, né, daquela implementação mais geral. Só que se você não considerar o seu contexto, se você não considerar o seu projeto e você só fazer o que a IA tá te falando sem entender o que tá acontecendo, você vai se frustrar e a curto prazo vai parecer uma boa solução, mas aí, assim, além de lá na frente poder ter problemas em questão de arquitetura, você vai ter problemas também que você implementou várias coisas só pedindo para IA e você não aprendeu nada com isso. Então você vai ser um programador, ou sei lá, de qualquer outra área, com anos de experiência somente utilizando IA e sem ter conhecimento de verdade, sem você saber o que você está fazendo. E isso é prejudicial para o seu intelecto, para o seu currículo, para as suas próximas oportunidades. Embora você vai ter IA todo dia ali com você para te auxiliar, é importante você ter pensamento crítico e entender o que você está fazendo com ela. A mesma coisa se encaixa para estudos. Você pode pedir para a inteligência artificial te dar a resposta de uma questão, você pode pedir para a inteligência artificial resolver aquele problema que você está ali na faculdade, você pode pedir para ela implementar aquele pedaço de código, aquele projetinho que você está tentando fazer, só que o ideal é que você pergunte para ela o porquê aquilo funciona, ou se você está estudando para alguma prova, e aí você faz alguns simulados, né, você vai ali ver com ela, por exemplo, qual a resposta, por exemplo, você errou a resposta, você pergunta qual é a certa, ela vai te dizer, essa aqui é a certa. Em vez de você falar, beleza, e seguir para a próxima, pede uma explicação, pede por que as outras estão erradas, pede por que essa tá certa, e assim, tenta usar a IA, que tem toda essa questão, essa estrutura que ela te fornece, para enriquecer o seu conhecimento, para você entender como as coisas funcionam, como elas devem ser feitas. É por isso que esse discurso de que a IA emburrece as pessoas, de que as pessoas estão ficando mais preguiçosas, estão perdendo o intelecto, cresce tanto e cresceu tanto nesses últimos tempos, porque o problema não é a ferramenta, o problema é como você usa a ferramenta. A partir do momento que a IA pensa por você, a partir do momento que a IA toma decisões por você, você perde a capacidade, a autoridade de tomar próprias decisões, de entender o que é melhor e o que é pior, de explicar o que foi feito. Não tem coisa pior do que você vibe codar uma feature, um sistema, e aí depois você tentar entender o que foi feito. Você precisa botar o seu cérebro para funcionar antes de sair
codando, antes de sair fazendo um trabalho da faculdade, antes de sair fazendo uma feature, porque você tem que ter essa noção do como você começou e aonde você quer chegar, antes de botar a inteligência artificial na jogada. Aí você vai me dizer, nossa, mas eu não posso usar IA para me dar ideias, sugestões de como fazer? Pode, tá tudo certo, você pode, me diz aí como eu posso fazer isso, só que você pede mais de uma opção, você faz comparativos do que é melhor, do que se encaixa melhor. A partir do momento que você sabe que a implementação tal parece, de acordo com a IA, né, e com a sua avaliação, a melhor opção, você começa a planejar e botar no papel ou num documento, e aí você vai utilizando a IA para te auxiliar nessa construção dessa arquitetura daquela solução que você precisa. Fazendo isso, você trabalha meio que como se estivesse trabalhando com um colega, e aí você vai dando suas opiniões, seus pitacos, ele vai corrigindo, vai incrementando, e no final desse processo que você fez, desse brainstorm que você fez utilizando a IA, você sabe aonde você começou, como você prosseguiu, o porquê das decisões e aonde você quer chegar. E aí no momento de codar mesmo, de fazer de fato, de botar para produção, de tirar do papel, é muito mais fácil e você não vai ficar perdido. Então, um conselho para você aí que está começando ou que já é júnior, já trabalha e, sei lá, vai precisar fazer uma feature, por exemplo. Você tem lá todos os requisitos que você precisa cumprir, né? Tudo bem, até aí, tudo certo. O que você vai fazer? Você vai pegar os requisitos, jogar para a IA e falar assim, faz aí e depois eu vou revisar. Não faz isso. Isso vai atrasar muito mais o desenvolvimento do que te ajudar. A partir do momento que a IA constrói tudo, você não consegue acompanhar o raciocínio, não consegue acompanhar o fluxo, e ter que revisar tudo o que a IA fez é muito mais demorado do que escrever do zero, pode ter certeza. E quando eu digo escrever do zero, não é apagar a IA, não é deletar o Google, não, é você começar implementando e pedir conselhos, sugestões ali, isso aqui eu não sei escrever, então pede para a IA, você vê por que é melhor, por que não é, e assim você vai construindo junto com a IA, você não delega tudo para a inteligência artificial, você usa a IA como seu parceiro de desenvolvimento para fazer aquele trabalho que você precisa deixar pronto até tal dia, até tal data, e assim você aprende com o processo, você ganha produtividade, você ganha conhecimento, você ganha experiência, você ganha mais qualidade, porque a partir do momento que tem um cérebro humano analisando, você consegue organizar aquilo de uma forma mais correta para o seu caso de uso, e cara, é isso. Então, assim, a ideia desse vídeo é tentar explicar para vocês a forma correta de você utilizar a IA no seu dia a dia como programador, como estudante, como eu acho que serve para qualquer área. A IA ela tem que ser um parceiro, ela tem que ser algo ali que você vai tirar suas dúvidas, mas que não vai substituir o seu raciocínio, o seu cérebro, o seu jeito de organizar as coisas. Você aceita sugestões, você nega sugestões, você avalia possibilidades e constrói o que você precisa fazer, botando o seu cérebro para trabalhar e tendo a inteligência artificial te auxiliando, te corrigindo quando necessário e te dando mais alternativas. Se você tem alguma dúvida quanto a esse tópico, pode ficar à vontade também para comentar aqui nos comentários, assim como se você tem alguma sugestão de próximos vídeos, fique à vontade também. E é isso, rapaziada, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, espero que isso tenha ajudado vocês de alguma forma a entender como utilizar a IA do jeito certo, pelo menos na minha opinião, no meu ponto de vista. E é isso, se você gostou, deixe seu like, se inscreva no canal e muito obrigado.